Fala, águias! Sejam muito bem-vindos ao Águia Cast, o nosso primeiro episódio desse podcast aqui, que já é o mais águia do Brasil. Eu sou o Ivo Ruiz, o cofundador da Consultoria Ruiz, e eu estou aqui com a minha esposa e também a dona de tudo, né? Dona de todas as coisas, Débora Ruiz. Fala, águias! É um prazer estar aqui hoje, no nosso primeiro episódio, né? Com a digníssima Luiz Barsi. Obrigada, gente. É uma honra, viu, fazer parte do primeiro episódio. Gostei da sua introdução, que é a mulher que manda mesmo. Até vi um meme hoje na internet, né? Que não interessa quem ganha as eleições, quem manda na sua casa é a sua mulher, né? Ela vai governar por mais 4 anos. Exatamente. É bem isso. Bom, e vamos ao tema de hoje, né? Tema de hoje, o jeito Barsi de investir. Bom, vou apresentar o currículo da Luiz Barsi, né? Ela é analista CNPI, é a filha do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores e também é sócia fundadora do Ações Garantem o Futuro. E antes de dar o pontapé inicial, quero falar aqui do nosso patrocinador, tá? A BRA, o maior escritório de investimentos de renda variável da XP. Tá? Se você quer começar a investir, tem pouco dinheiro, não importa, quer começar a investir com uma assessoria gratuita, a gente vai te dar isso, tá? Você vai clicar no link aqui na descrição ou no QR Code que está na tela. Você vai falar com o nosso assessor diretamente no WhatsApp, sem robô, sem automação, com o nosso assessor, tá? Falou com ele, ele vai te dar o link para abertura de conta e após você abrir a conta, você já ganha a assessoria gratuita sem letras miúdas, tá? Então, clica aqui no link da descrição. E assim que você investir qualquer valor, você vai ganhar também 3 cursos gratuitos. Investe qualquer valor, 5, 10 reais, 50, não importa. Chama o Otávio lá, fala, investi aqui, e ele vai te dar os 3 cursos gratuitos. Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante, tá? Que todo mundo quer saber, que os nossos amigos vivem nos perguntando. Luiz, você namora? Nossa, achei que era o que vai subir. Nossa, gente, me pegou super desprevenida. Eu acho que eu vou deixar um mistério no ar e vou responder só no final. Só vou responder pra quem ficar até o final do podcast, pode ser? A galera que tá aí, não passa pra frente. Só no final. Então, passando a parte mais importante, que a gente só veio aqui pra isso mesmo, só pra fazer essa pergunta, vamos fazer uma outra pergunta. Luiz, você viaja bastante, né? No seu Instagram pessoal você posta lá. Qual foi a melhor viagem que você fez e a mais cara? Putz, a mais cara... Nossa, a mais cara, inclusive, acho que foi este ano, que eu me lembre. Eu tinha uma viagem marcada em 2020, que era, na verdade, era para estudo, era para Israel, em que eu ia fazer um módulo lá de inovação, de um pós-MBA que eu acabei de me formar, enfim, 2 anos, né? Faz 2 anos que era pra eu ter me formado. E uma viagem que era pra ter custado 15 mil, custou 40 mil. Caramba! De passagem, 10 dias em Israel. Que é considerada, Israel é considerado um dos países mais caros, o maior custo de vida do mundo, né? Tá entre o top 10. E realmente, assim, uma Coca-Cola, claro, também boa parte por conta da nossa moeda não valer muito, mas uma Coca-Cola, um lanchinho que você tomava lá à tarde era 70, 80 reais. Caramba. Caríssimo. Assim, um lanchinho simples. Muito caro. Então, foi uma viagem bem cara, mas valeu bastante a pena, assim, é uma cultura muito rica. Quem tiver oportunidade, acho que tem que ir pelo menos uma vez na vida a Jerusalém. Eu tenho muita vontade. Nossa, gente, é assim, vale cada centavo, você sente ali, né, várias culturas ao mesmo tempo, coexistindo, convivendo ali, e muita história, né, cada pedrinha lá tem chance de tá lá há mais, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, então é muito emocionante mesmo. E a melhor viagem... foram tantas boas. Eu tenho algumas boas recordações da infância. Primeira vez que eu fui para a Europa, eu era criança, foi o ano de 2001. Me marcou muito porque foi justamente quando aconteceu o 11 de setembro. Mas tirando esse fato, assim, de ter marcado, foi muito especial porque a gente ficou 3 meses na Europa. Assim, meu pai nunca tinha tirado tanto tempo para ficar com a família. Então, acho que é a viagem que eu tenho mais foto, mais recordações. E foi uma delícia. Passei meu aniversário, que era um sonho meu. Desde pequena, meu pai falava, o que você quer ganhar? Eu falava, dólar, euros. Onde você quer viajar no final de semana? Ai, pai, Paris, óbvio, né? Então, sempre sonhei alto desde pequena. E aí, realizei esse sonho. Faz tempo já. Gente, acho que foi a melhor viagem que eu tenho recordação. eu tenho vontade de
falando em Israel, eu tenho muita vontade de conhecer lá, sabe? Não fui ainda, mas é um dos lugares que eu vou. Falando no seu pai, é verdade que você não sabia que ele era bilionário até ver a foto dele na banca de um jornal? É verdade, é verdade. Conta mais essa história pra gente. Assim, eu nasci em São Paulo, mas eu cresci numa cidade do interior. Não tão longe de São Paulo, mas assim, super pequeno, uma cidade dormitório da região norte de São Paulo. E, obviamente, que as pessoas comentam, tem fofoca e tal, mas assim, eu acho que ninguém, nem eu mesma, tinha noção da proporção, do tamanho, né, do patrimônio, de quem ele representava, enfim. E aí, quando eu cheguei na faculdade, você chega na cidade grande, né? Ninguém tá nem aí pra quem você é só mais um ali. E aí, eu lembro que eu tava na faculdade, era maio, se não me engano, ou abril de 2012. E eu passei em frente a uma banca de jornal e eu vi a capa da Exame. Meu pai, com o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira. E o título era Os Bilionários da Bolsa. E eu peguei aquela revista e eu falei, o quê? Você já estava na faculdade? Na faculdade. Gente do céu. Eu não sabia. Assim, eu sabia que era uma pessoa importante, que a gente, né, tinha uma vida muito confortável, mas bilionário não fazia a menor ideia. Não fazia a menor ideia. Não fazia. Parou tudo, né? Ficou em choque, assim. O que eu tô estudando? O que tá acontecendo? Mas, ó, Passando esse nervoso. não, mas acordei no dia seguinte e descobri que nada mudou. Tive que acordar cedo de novo, ir pra faculdade, pagar boleto, exatamente. Acho que uma das coisas boas do meu pai sempre foi uma preocupação dele, o fato de ele não teve pai rico. Então, tudo que ele conquistou foi por ele, pela família, que a família dele era minha avó só. E no meu caso, não, né? Eu já nasci com um pai rico. Então, ele sempre fez questão de tentar, ao longo da infância, adolescência, encontrar meios, né, de como fazer valorizar as pequenas coisas, de tentar galgar o seu lugar, de mostrar que você vem de uma família confortável, mas respeitar a história de quem veio antes. Não é simplesmente você vai herdar tudo e é seu daqui em diante, né? Porque eu vejo o que acontece hoje com muitos pais que são ausentes por conta do volume de trabalho, enfim, da rotina corrida, tenta compensar essa ausência afetiva com bens materiais. Né? Então, às vezes, dão muita liberdade, não falam não, por medo de retaliação do filho, enfim, de não ter essa convivência quando estiverem juntos. Então, assim, eu nunca fui uma adolescente com um cartão de crédito ilimitado, ou que, ai, pai, quero ir passar férias no verão europeu. Nunca, sabe? Nunca foi assim. Tanto que até sempre conto essa história, né? A minha mesada era da carteira previdenciária que ele montou pra mim, com ações da Ultrapar, que me pagava lá equivalente a R$300 por mês. E era isso. E aí ele foi me ensinando, poxa, com esses 300 você pode reinvestir, aí você não vai receber mais 300, é 301. Depois não é 301, 302,50. Com quantos anos isso? 14. Isso foi com 14 anos, Então, assim, a educação financeira sempre teve, direto ou indiretamente, presente na minha vida. Isso foi decisivo, sem dúvida, assim, para ter crescido uma adulta em paz, sabe, com o seu dinheiro. E também gananciosa o suficiente para não achar que tá tudo ganho. Hoje em dia não é fácil, na verdade. Eu tenho 2 filhos também. E não é muito fácil. Por exemplo, eu tive uma vida totalmente diferente da que o meu filho tá tendo hoje. Eu não tinha um quarto só pra mim, hoje ele tem um quarto só pra ele. Uhum. Agora nasceu irmãzinha e eu coloquei os dois no mesmo quarto. Isso é legal. Perdeu metade do quarto. Mas é totalmente diferente do que eu vivi. Uhum. E não é fácil, por exemplo, você passar os mesmos valores pros seus filhos e tudo mais. A gente trabalha de casa. Eu basicamente quase não via o meu pai na minha infância, porque ele saía pra trabalhar 10 horas da manhã, voltava 1h da manhã, dormia e assim se repetia. E ele tá com a gente todo dia e é tão difícil passar as mesmas coisas pra ele. Esses dias ele foi comer uma coisa, eu não lembro o que era. Ele, mas eu não quero isso, sabe? E, tipo, eu olhei assim, como é que eu posso ensinar pra ele que ele tem que valorizar isso? Então, não é nada fácil. Né? Não é fácil. Ter filhos hoje em dia meu Deus do céu, terrível. Isso que a gente ia perguntar pra vocês, se apesar da sua infância e tudo mais, seu pai já ter bastante patrimônio acumulado, se ele ensinava a vocês sobre finanças, como que era? Sem dúvida. Não, então, acho que já dei um bom resumo, né? Mas eu acho que boa parte da magia de você dar educação financeira para o seu filho logo no início é que ele descobre que realmente o dinheiro não dá em árvore, por mais que a sua família já tenha alguma coisa. Então, eu acho que despertar na criança, no adolescente, esse senso de
existe uma linha muito tênue, né, entre ganância e você ser extremamente, sabe, tudo pelo dinheiro. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de conquistar coisas pela minha capacidade. Então, poxa, eu fui buscar coisas que ninguém poderia dizer lá no futuro que foi o meu pai que me deu. Sim. Meu pai me deu muitas oportunidades, mas se eu não tivesse competência e capacidade para aproveitar essas oportunidades, elas vão embora tão rápido quanto elas chegam. Exatamente. Então, e reputação é uma coisa que a gente preza muito, né? Porque imagina, meu pai demorou 55 anos para construir todo o patrimônio dele. E aí chega a caçulinha, a princesinha do papai, e basta por causa do sobrenome, vai lá e destrói tudo, né? Sim. Então, eu sempre tive muita consciência do meu privilégio, mas sempre tive consciência também que quanto maior o seu privilégio, maiores são as suas responsabilidades. E eu abracei isso pra mim, né? Enquanto tenho alguns amigos também que são herdeiros, poxa, vão herdar grandes fortunas, grandes partes, né, de empresas super importantes do Brasil. E a reação é justamente ao contrário. Não, eu não quero ter nada a ver com isso, porque eu vou sempre ficar na sombra de fulano ou de ciclano. E eu nunca pensei assim. Eu sempre pensei, isso é parte do meu legado. Outras pessoas passaram fome e comeram comida do lixo para que meu pai pudesse ter a educação que ele teve e buscar o que ele tem hoje. Então, vou honrar isso da melhor maneira que eu puder, né? E teve muitas coisas, assim, de você se descobrir mesmo como pessoa, né? Como se desvencilhar dessa coisa de, filha do Barsi, né? E que hoje em dia isso não me, não me atrapalha em nada, assim. Não me sinto encoberta, ofendida de maneira alguma. Mas também já passou um pouquinho dessa fase, já tá bem menos agora. Agora é a Luísa Barsi mesmo. Pois é, mas graças à internet. Sim. Eu não sei se não houvesse a internet, isso não teria se mantido da mesma maneira, né? E era um medo que eu tinha, na verdade, de dar a cara a tapa e falar, filha do Barsi, não sei o quê, tá aí só porque deram condições para ela. Mas uma das grandes vantagens do mercado é que o mercado não quer saber qual é seu gênero, qual é sua religião, qual é sua cor, qual é seu credo. Sim. O mercado quer saber de resultado. E resultado vem com o tempo, inevitavelmente. Eles querem, né? Aprender com você, independente de quem você é ou de onde você veio, o que você tem para ensinar para eles, né? E eles Exatamente. Então, eu tenho 28 anos, mas eu tô há 10 anos já no mercado. Invisto desde 2008, né? Sim. Então, e aproveitei a pessoa que era meu pai. Então, assim, eu abdiquei de muitas coisas, de muitas oportunidades que eu poderia ter ido para fora, ou trabalhado em outros grandes bancos, em mesas de operação, que oportunidade não faltava. Obviamente que todo mundo me oferecia emprego para, quem sabe, um dia ela não traz a carteira do pai dela para cá. E eu sempre soube enxergar quem estava me dando oportunidade porque acreditava em mim, no meu potencial, ou quem me via como uma potencial captação lá na frente, né? Então, acho que é uma coisa boa também você desenvolver esse radar. E as pessoas são movidas por interesses. Inevitavelmente. Né? Todo mundo é movido por interesses. Isso é do ser humano. Então, é você saber como capitalizar isso da melhor maneira possível. Então, para mim, como transformar o legado do meu pai em um legado meu também, que os meus filhos tenham orgulho, que os meus sobrinhos tenham orgulho e falem, poxa, que legal, eu faço parte da família Barsi. Que hoje meio que virou um branding, né? Puta, o Barsi está investindo nisso. Então deve ser boa empresa, deve pagar bons dividendos, confio. Sim. Então, isso só é construído depois de muito tempo, de muito resultado, né? Sim, né? Então... uma coisa bacana que você falou sobre herdeiros, né? Uhum. Conheço um influenciador também que ele tem um projeto relacionado a herdeiros, né? Legal. E o que a gente vê muito é preconceito. O herdeiro é sempre aquele cara que vai pegar um dinheiro gigantesco, vai torrar tudo, acabar pobre e a geração posterior a ele ficar tudo ferrado, né? Tem que começar do zero de novo. Aí tem até aquela história lá que todo mundo tem um tio, um avô que era muito rico. Que perdeu tudo, exatamente. Perdeu tudo e culpa dele, a família tá naquela situação. Sempre tem isso. E uma coisa que eu achei muito interessante é esse senso de responsabilidade com o patrimônio. Porque o patrimônio hoje não é do seu pai em si, é da família Barsi. Uhum. Né? Então a responsabilidade não é só com o patrimônio dele agora, mas também com das futuras gerações. Né? Exatamente. E assim, falando de empresas ali, né? Você falou as empresas que o Barsi investe. Uma das grandes críticas que eu vejo hoje, nos dias de hoje, né?
sempre, de tempos em tempos, tem, né? É sobre a IRB Brasil, né? E que agora tá a R$1. O que aconteceu? Acredita que vai quebrar esse negócio? Não, vamos lá, né? Sempre que eu falo não só de IRB, mas qualquer outra empresa em que eu faço parte da administração, conselho fiscal, tem que sempre tomar um certo cuidado, porque sempre tem um lado machucado, ou algum lado pode ficar ofendido, né? Então, sempre quando a gente comenta sobre esses casos, primeiro, são dados públicos, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas o Barsi só tem acesso a essas coisas porque ele é bilionário. Não. Muitas coisas, a maioria das coisas que fazem a gente investir em alguma empresa estão aí. Só que ninguém chega... O próprio RI da empresa, mas ninguém nem abre, na verdade, nem estuda, só ouve o que as pessoas falam e... mas ele falou, né? Não estuda Exatamente. Então, primeira coisa que eu sempre digo... a mídia sempre vai falar mais de um papel ou outro que dá clique, obviamente. Então, de 10 jornalistas que me ligam, 9... tudo bem, Luísa? Como é que você tá? A família tá bem? E o IRB? Entendeu? Porque, obviamente, e qualquer coisa que for tirada de contexto, vira manchete, né? Igual aquilo que aconteceu com a Magazine Luiza. Magazine Luiza vai quebrar, mas o que ele disse antes? As 40 mil empresas de varejo que quebraram. Então, se a gente olhar a probabilidade, um dia a Magazine Luiza vai quebrar. Essa foi a frase. Mas tirado de contexto, parece que a Magazine Luiza vai quebrar amanhã. Isso. Então, sempre que você for investidor, você precisa, antes de você tomar uma decisão, estudar. Veja se esse case vale a pena ou não. Segundo, todo case pra gente de oportunidade, pode ser empresas que estejam em turnaround ou empresas com alguma dificuldade, que não pagam dividendos hoje, a gente acredita que possam vir a pagar dividendos no futuro, mas não existe no mercado nenhuma garantia de que isso possa dar certo. É por isso que o papel está barato, porque ninguém sabe dizer hoje ao certo, precificar quanto o IRB vale. Certo? Só que o dia que o mercado souber, a oportunidade já vai ter passado. Esse é o X da questão. Dentro do nosso portfólio hoje, claro, também por conta da queda, mais de 50% em relação ao nosso preço médio, obviamente o papel tem uma pequena parcela do portfólio. Então, não passa de 1% da carteira. O que para o Barsi já é um grande volume de ações. Só que aí o pequenino olha ali as manchetes e fala, então é isso, eu vou botar all in, eu vou metade em Oi, metade em IRB, porque o Barsi falou. Não é assim que funciona. Então, as pessoas estão muito interessadas em ler ali a cabeça da matéria. Mas, não me acompanha. Eu tô toda semana, quinta-feira, às 18 horas, no canal do YouTube, falando. Sempre aparece alguma pergunta de IRB e eu nunca fugi da raia. Sempre respondi. Pessoal, é uma pequena parcela da carteira. É o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite. Sim. Quem é pequeno investidor, foque em fazer a carteira previdenciária. Quando você já tiver dividendos suficientes para você começar a se arriscar nesses cases... Aí você vai fundo, entendeu? Exatamente. Então, não acreditamos que o IRB vai quebrar, senão a gente não teria colocado dinheiro. Mas existe o risco, obviamente, como toda empresa em turnaround. A gente analisou muito bem o setor. O que eu posso dizer para vocês como membro do comitê de auditoria? A função do comitê de auditoria é justamente verificar, será que tudo que está sendo feito ali está em compliance, está de acordo com as regras da SUSEP, com as regras do mercado... O acionista está sendo lesado. Então, hoje, pela auditoria, não temos mais essas evidências. Muitas coisas foram melhoradas no controle interno, ainda muitas coisas a melhorar. Mas o que eu posso dizer é que estamos nos certificando como acionistas minoritários, igual a qualquer um de vocês, que o trabalho está sendo feito em prol da empresa se recuperar. Agora, eu não posso dizer que vai chegar a R$3, a R$6, porque não existe esse parâmetro. Se houvesse, o mercado já teria precificado. Então, obviamente que sempre vai existir um risco em todo esse tipo de empresa, mas se a gente não tivesse colocado, se não acreditasse, não teria colocado dinheiro. E por último, tem que ter paciência. Faz 1 ano que a gente está no IRB, parece que faz 10 anos. Né? As pessoas falam, nossa, mas o Barsi entrou faz tanto tempo, faz 1 ano. O longo prazo para as pessoas o longo prazo, amanhã. Exatamente. Então, o binóculo do Barsi pode ser que seja um pouquinho mais... enxergue um pouquinho mais longe que o seu. Então, vá aos poucos, de acordo com o seu patrimônio, com o seu apetite ao risco, com o seu perfil de risco. Então, por exemplo, a Unipar, quando ele começou nesse case, 2011, 2012, se não me engano... As pessoas duvidaram da capacidade dele como analista, como investidor. E ele, tá bom, olha, eu analisei, o dinheiro é meu, eu boto onde eu quiser. Quer dizer,
Se der errado, quem vai perder dinheiro sou eu. A única coisa que vai sair machucado, ferido, é o meu ego. É o meu ego. Mas essa pequena parcela do meu patrimônio que eu coloquei aqui, se der certo, vai dar muito certo pra mim. E deu muito certo. Só que demorou mais de 10 anos. Caramba! 10 Quem tá... anos. Pois é, mas quanto mais tempo demora, se você tem, obviamente, uma tese de investimento, é mais tempo pra você montar uma posição. Então, você não precisa montar a posição toda de uma vez. E é mais tempo também ele aguentando o pessoal falando Pois na é. orelha dele. Pois é, esses Todo são os dia, prós e basicamente, contras de né? você ser uma pessoa pública, né? Verdade. Obviamente, todo mundo vai estar sempre auditando as coisas que você está fazendo e esperando os melhores resultados o mais rápido possível, mas não no horizonte de tempo que as pessoas estão dispostas a aguardar. E o nosso horizonte de tempo para aguardar é o tempo suficiente para a empresa se recuperar. E assim, você citou o exemplo da Unipar, mas não muito tempo atrás, a galera criticava muito o Barsi pela Taurus também. Pois né? é, e não faz muito tempo, né? Então, o Barsi está ultrapassado, ele comprou isso aqui, eu também comprei, olha como tá esse negócio. E olha hoje a Taurus, né? A galera não lembra de como ela era há 2, 3 anos atrás. Pois né? é. Então, realmente, o longo prazo é longo prazo. Eu costumo falar que é no mínimo ali uns 5 anos, né? Mas como a Luísa falou, é o tempo de maturação do negócio. Né? Pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, dificilmente vai ser amanhã, né? Mas tem que leva um tempo, né, de maturação. E no caso da IRB, alguns pontos interessantes é que ela é a maior resseguradora, né, da América Latina. Né? Não é uma Oi da vida que é prejuízo bilionário, que precisa de muito caixa para manter suas operações todo mês. Então, é algo bem mais fácil assim, de resolver a situação da IRB do que a da Oi hoje. Né? Então, aquela brincadeira que eu faço no meu Instagram sempre, aquele 99% da carteira é hold e aquele 1% ali vagabundo, mais ou menos assim, de mais risco da carteira, né? E assim, já que a gente já falou da IRB, né? Já falou de se vai falir ou não, eu quero deixar aqui um recado aqui do nosso outro patrocinador, né? A Nord Research. E como a gente está falando aí de empresas de dividendos, com a Luísa Barsi, trouxe aqui o Nord Dividendos. Então, se você quer investir em dividendos, em ações de dividendos, quais as melhores ações para investir e não sabe escolher essas ações, qual comprar, quando vender, e tem uma promoção aqui exclusiva do HCast. Eu duvido você achar em outro lugar, tá? De R$ 216 o Nord Dividendos por apenas R$ 10. Só tem aqui, tá? O link está aqui na descrição. Você tem 30 dias de graça para testar. Se é bom, não é bom, cancela e pronto. Tá? O link está aqui na descrição, QR Code na tela. Nord Dividendos por R$ 10 por ano. Dá 83 centavos por mês. Né? Até com o seu dividendo aí da sua Itaúsa, você consegue pagar. Verdade. Agora eu tenho uma pergunta que é o que o povo gosta. Algumas ações baratas na visão de vocês. Ações baratas, bom... empresas boas, tem de monte, empresas baratas também. Empresas boas e baratas... começa a funilar, já fica mais difícil. Eu diria que hoje Klabin é uma das que a gente enxerga como uma excelente oportunidade de carteira previdenciária, apesar de não fazer parte daqueles 5 setores que a gente sempre cita, né? Então, para quem não conhece, é o BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, né? Por quê? Só para explicar. O perfil de empresa que a gente busca são empresas cujos negócios sejam perenes. Se você está investindo para o longo prazo, obviamente você vai querer fazer o menor tipo de mudança possível. Portanto, você quer empresas que tenham chances de estarem vivas lá na frente. Então, negócios perenes. Segundo, negócios que paguem dividendos, obviamente. Que paguem dividendos sustentáveis. Então, eu vejo muita gente atraída, por exemplo, por uma Petrobras, que hoje está com yield superior a 30%. De fato, é um negócio... muito bom para ser verdade, né? Mas nem sempre vai funcionar assim. Você está preparado para ter uma Petrobras na carteira para um ciclo contrário do petróleo, em que pode ser que por um longo tempo ela não distribua dividendos? É assim que funciona com empresas cíclicas. Então, o BEST, ele foge um pouquinho desse tipo de empresa, e são empresas que pagam ali com uma certa frequência, que tem um histórico para você analisar. E terceiro, geralmente são grandes empresas formadoras de preço.
são líderes dos seus mercados, né? Diferentemente de outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos, em que empresas de garagem têm a oportunidade de chegar na bolsa e se capitalizar, aqui no Brasil funciona um pouquinho diferente. Por mais que a gente tenha passado por um boom agora de IPOs, em 2020, 2021, as empresas que sobrevivem na bolsa brasileira são aquelas que já se provaram à economia brasileira, que não é fácil. Bancos, por exemplo, hoje tem esses 5, 6 grandes, não porque eles nasceram assim, mas década de 90 foi uma tal de quebradeira, um compra o outro e teve todo um processo de consolidação desse setor para ele estar onde chegou hoje, né? Com essas rentabilidades sobre o patrimônio líquido, que são, inclusive, dos 10 maiores bancos do mundo, rentáveis do mundo, 4 ou 5 são brasileiros. Então, quer dizer, são empresas que conseguem corrigir nos seus produtos ou nos seus serviços a inflação. Isso no Brasil é extremamente importante. Obviamente que isso não acontece para e passo, não é inflação hoje, amanhã o preço da ação já corrigiu, mas no longo prazo, se você olha em retrospecto, essas empresas foram bons investimentos em ativos reais para corrigir o efeito inflacionário. Então, assim, na sua opinião hoje, a Klabin realmente está barata? Sim. Em relação ao yield dela, né? Eu já ouvi você falar uma vez que vocês buscam ali um yield de pelo menos 6% mais ou menos, né? Sim. Em relação a esse quesito, acredita que isso vai crescer também? Sim, acreditamos que sim. A questão da Klabin foi o seguinte, ela passou por um longo ciclo agora, desde a aprovação do Puma 1, que foi um investimento que mudou a empresa de patamar. Então, a empresa com o Puma 1 entrou no segmento oficialmente de celulose. O Puma 2 é a mesma coisa, então estão 2 novas máquinas, né? Tanto de celulose, aí sim para explorar a fluff, que é uma celulose um pouquinho mais de valor agregado, e a segunda máquina que decidiram agora é de papel cartão, que também já tem boa parte dos seus produtos já estão praticamente vendidos, né, para um cliente. Então, o que aconteceu? Foi um longo ciclo de investimentos bastante parrudos que elevaram, obviamente, a alavancagem da empresa. Justamente por isso, ela adota uma política de distribuição de dividendos que é em relação ao EBITDA, que é uma porcentagem do EBITDA. 2020 e 2021, que é o ano que ela deveria, né, do ramp-up, enfim, a fábrica começando a partir, desde o ano passado ela partiu. Só que celulose tem uma coisa, 100% das receitas de celulose são dolarizadas. E isso, obviamente, causa um efeito contábil no balanço, que é não caixa. Então, explicando de uma maneira bem básica, o que é isso? Se você tem receitas em dólar, obviamente, se o dólar flutua, e ele variou bastante de 2020 até hoje, né? Foi uma montanha-russa, os lucros da empresa ficam com um comportamento errático. E isso, por mais que a empresa use o EBITDA como uma base para distribuir os seus dividendos, contabilmente, ela não pode ter uma conta de prejuízo acumulado no patrimônio líquido. E isso aconteceu por conta do efeito cambial, que em nada tem a ver com a capacidade da empresa de pagar dividendos, porque não é um efeito caixa, tá? É um efeito meramente de uma variação cambial no lucro. E isso foi resolvido no meio de 2021 apenas. Eles não tinham uma política de hedge. Hoje tem, já vai completar mais de um ano. Então, isso fez com que o lucro da empresa desde então fosse mais estável. E a partir daí, sim, zerou essa conta de prejuízo acumulado no PL. E ela voltou a ter a capacidade de distribuir bons dividendos, o que acontece desde o 3º ou 4º trimestre de 2021. Então, com isso, a gente acredita que daqui em diante a empresa tem todas as condições para distribuir 6% ao mínimo em dividendos para mais. E sobre o Banco do Brasil, que inclusive é uma das ações mais baratas atualmente da Bolsa, você concorda? Acha que vale a pena? Já comprei mais barato, né? Pra gente que tem alguma quilometragem rodada no mercado, você comprou em julho por 30, aí você vê por 38, você fala, tá caro, né? Mas realmente, quando você olha múltiplo, é um banco ainda negociado abaixo de valor patrimonial, PL 4 ou 5, alguma coisa assim, versus outros bancos, por exemplo, Itaú, que estava em 7, 8 vezes. Então, sim, é um banco descontado e que caiu por terra aquela narrativa de que, por ser um banco estatal, nunca vai conseguir uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido como de players privados. E conseguiu. Só que, de novo, não foi da noite para o dia. É uma coisa que a gente tem enxergado desde 4 anos atrás. A gente fala do papel há muito tempo.
Então, houve uma mudança na gestão, importantes mudanças foram feitas na governança para que esse fator político influencie cada vez menos. Hoje, basicamente, a política influencia em alguns cargos lá de cima, como, por exemplo, o presidente, mas todos os outros cargos de diretoria, vice-presidências, são pessoas carreiristas do banco, que conhecem aquilo lá como ninguém, então foram concursados e foram subindo, foram galgando por meritocracia, obviamente, né, até chegar no topo. Então, a gente tem algumas boas fortalezas. O estatuto da empresa ele é bem forte em relação a isso. Então, apesar de ser uma empresa com viés estatal, a gente brinca que basta a União vender uma ação, ele tem 50,01%. Vendeu uma ação já não é mais estatal. Entende? Então, não sei assim, se algum dia vai ser privatizado ou alguma coisa do tipo, mas não é algo que nos preocupe. Inclusive, é algo que vira e mexe, dá excelentes oportunidades para a gente comprar o papel. Então, toda semana tem algum político falando alguma besteira, né? Toda semana. Então, a gente brinca que o Brasil é o país das oportunidades sempre. Então, acho que sim, Banco do Brasil também é para se estar no radar, sempre. Bom, e também, como ela falou, né, da volatilidade. Então, você tem que estar preparado para uma empresa desse tipo, né? Toda hora tem alguém disposto a tuitar alguma coisa. Sempre. Antigamente tinha até uma brincadeira, até hoje o pessoal fala, né? Que, eu sou amigo do político tal, quando eu quero comprar uma ação, eu mando Twitter para ele. Ou mando uma mensagem para ele, ou tuita alguma coisa aí. Exatamente. E assim, falando de empresas boas, né? Você vê potencial, mas não para agora, né? Para 2023. Pode citar 1, 2 ou 3 ações aí com potencial para 2023? Caramba, difícil a gente falar um potencial para o ano que vem, né? A gente não sabe nem o que vai acontecer dia 1 de novembro, né? Depois do dia 30 de outubro, tudo que eu falar aqui pode mudar. Mas a gente sempre gosta de olhar para empresas que não interessa se é 2023 ou 2024, em que eu compraria e estaria satisfeito se eu dormisse e acordasse daqui 10 anos. É assim que você tem que pensar. Então, empresas que têm fortalezas sólidas, independentemente de quem vai ganhar uma eleição, independentemente de alguns fatores macroeconômicos, né? Então, primeiro, do que você não deve fazer, na minha opinião. Aviação, varejo, principalmente. Acho que esses 2 setores são extremamente perigosos, principalmente para quem está começando, né? E o que fazer, então? Posso falar em setores? Porque, assim, empresas empresas. Sem problema, pode falar setor. Não. Você vai falar. Toda hora ele faz isso, toda hora. Tem problema isso daqui. Não, mas ó... Posso fazer tal coisa? Vai falar porque eu mandei. Então, deixa eu reformular a pergunta. Tá. Né? Quais ações que você... Vamos supor, virou hippie aí, vai ficar 10 anos fora aí, esquecer da vida, não quero mais saber de mais nada. Uhum. Aí quais 3 ações que você queria ter antes de virar a cabeça assim? E aí, depois de 10 anos, ela volta, não, me arrependi, eu quero meus negócios de volta. E você queria ter essas ações ainda na carteira. Olha, eu posso falar o que eu estou comprando agora, que a gente sempre tem esse viés, o que eu estou comprando agora, que a gente obviamente acredita para o futuro. Mas já falei, Klabin. Ainda não comprei efetivamente, estou esperando bater ali o meu preço teto, que é 3,33, alguma coisa do tipo, na Klabin 4, né? Equivalente a, vamos arredondar, R$17 aí na Klabin 11. Cosan, que inclusive saiu uma notícia recente que não agradou o mercado muito, talvez não sei se o mercado não compreendeu, ou muitas incertezas, né, a respeito da compra da Vale. Honestamente, também pegou a gente um pouco de surpresa, né? Parece um sapo tentando engolir um boi. Esquisito, não sei. Acho que precisam dar algumas explicações ainda. Nosso receio sobre esse negócio especificamente é que se desdobre numa coisa meio Usiminas CSN, né? Um concorrente comprando uma posição importante em outra concorrente e, obviamente, com poder de eleger conselheiros de administração. Então, mesmo assim, né, a gente confia muito no management da empresa. Obviamente, nenhum movimento desta magnitude não é realizado sem antes um estudo ou sem antes né, conversas e coisas muito bem alinhadas. Então, estamos em Cosan também. É uma holding que tem sobre os seus negócios, né? São negócios irreplicáveis, com bastante vantagens competitivas aqui no Brasil. Então, óleo e gás, logística, principalmente voltada a commodities.
Então, a gente gosta bastante de Cosan e que, na nossa opinião, está se preparando para, no futuro, ser uma boa pagadora de dividendos. Não agora, é uma empresa mais de oportunidade. Klabin já falei. E a terceira, um pouco polêmica, voltou de novo, né? A gente voltou a comprar de novo Taurus Armas. É uma empresa que hoje não é mais de turnaround, é uma empresa de crescimento, com forte viés de distribuição de dividendos. Isso só é possível quando você encontra empresas com margens confortáveis. Então, hoje ela tem uma margem suficiente para ela reduzir bastante o seu endividamento, né? Um EBITDA bem forte hoje. Está investindo pesado em novas máquinas, né? E sempre no ajuste fino da sua produção, então sempre buscando eficiência na sua produção. E tem um ramp-up bem importante nos próximos anos para outros mercados internacionais, né? Para quem não sabe, a Taurus, 85% das receitas são dolarizadas, é exportação. Então, obviamente, os Estados Unidos nunca vai deixar de ser o principal mercado, é o maior mercado, é o formador de preço. Mas a Taurus está com um projeto de uma fábrica para o ano que vem na Índia, que é uma região que a gente sabe que tem muito potencial, é uma força policial ainda que não está devidamente armada, né? E a gente sabe também que ali é uma região com muitos conflitos geopolíticos e que defesa é um assunto de primeira ordem para o país. Então, defender as suas fronteiras, né? Então, a gente vê aí como uma empresa com bastante oportunidade de ter esse mix, né? De pegar esse crescimento e também ser uma boa pagadora de dividendos. Então, acho que essas são três empresas que a gente tá comprando no momento. Show. Antes de você fazer a sua pergunta, né? Deixa eu só perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, né? Então, a sua carteira e a do Barsi são iguais ou tem algumas diferenças ali? Eu gosto mais daqui, eu gosto de outro. Tem muitas diferenças. Isso é legal a gente falar, né? Porque apesar de seguirmos a mesma estratégia, a gente tem opiniões diferentes sobre ativos, sobre oportunidades, sobre preço, sobre tudo, né? Segundo, eu tenho plena consciência de que o poder de aporte dele é infinitamente maior do que o meu. Então, o caixa dele, ele faz basicamente não reinvestindo dividendos. É 1 milhão por dia. Então, basta que ele não reaporte os dividendos que caem, que ele faz um caixa bem gordinho, bem satisfatório para estar pronto para crises, para o que quer que seja. Eu já não, né? Eu já preciso separar ali na minha carteira, 20%, se eu quero guardar para uma reserva de oportunidade, eu separo ali na renda fixa, é um pouco diferente. Então, por exemplo, a minha carteira, a maior posição é BB Seguridade, um papel que ele vendeu no ano passado. Ele tinha, 100 mil, 200 mil ações, na carteira dele era muito pequeno em relação ao todo, é uma empresa que ele não pretendia comprar mais ou montar alguma posição grande. Então, a gente só fica em negócios que a gente tem posições relevantes ou que tem potencial de serem relevantes. Então, ele acabou vendendo. E eu comprando e falando para todo mundo, pessoal, é o seguinte, na minha carteira eu estou comprando. Aí sai no dia seguinte, Luiz Barsi vende BB Seguridade. Aí todo mundo, mas não tô entendendo. Não sei o que. Eu falei, pois é, porque o Barsi é o Barsi e eu sou eu. E para ele deu muito certo, ele comprou outras coisas que na carteira dele faziam sentido e para mim também deu muito certo. O papel veio de 28, veio para 18 de novo, bateu quase R$30 novamente, R$29. E não rola uma disputa, não? Eu vendi essa porcaria, vende também, pô. Não, olha, sabe que um dia eu fui tentar brincar disso, sabe, Luiz? Um dia eu fui tentar brincar disso no final do ano. Meu pai a gente pouco olha, tipo, quanto a carteira rendeu tal mês, bateu a inflação, tal. Aí eu fui brincar com ele no final do ano e falei, nossa, pai, a minha carteira rendeu mais que a sua esse ano, hein? Não sei o que dele. Eu ganhei 1 milhão de dividendo por dia. Gente, acabou a discussão, entendeu? Acabou a discussão. Não tem mais argumento, entendeu? Então, é até uma oportunidade legal de falar que a gente a nossa métrica principal não é a evolução do patrimônio. Se olhar para trás, obviamente ganhou da inflação, sim, foi uma excelente carteira em termos de evolução de patrimônio. Mas o foco é a renda, o que paga boleto é renda. Se você está se programando para um dia ter um patrimônio lá na frente que você vai ter que vender para pagar as suas contas, vai chegar a determinado momento que a fonte vai secar. Você está empobrecendo,
né? Então, a ideia é você gerar um patrimônio, obviamente, que cresça, e a valorização da sua carteira, ela é desejável, até porque a gente gosta de comprar as coisas baratas por causa do dividendo. Mas uma consequência natural disso é, obviamente, boas empresas tendem a evoluir de preço, né? Então, o patrimônio, ele é um objetivo secundário, ele é uma consequência de se ter boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos. E o próprio dividendo vai retroalimentando esse sistema, né, de juros compostos. Verdade. Assim, já pulando perguntas, né? Você já tocou no assunto. Questão de patrimônio, assim, realmente eu vejo vocês falando bastante. Patrimônio é ego, né? Não é o foco de vocês, né? E você falou uma vez que o Barsi, ele, por um período ali, ele deixou de ser bilionário. Foi verdade. Como é que foi isso? Eu olhei pro lado, ele estava tirando o cochilo dele da tarde normalmente. Como a gente tem poucas, em frente ao patrimônio, poucas empresas na carteira com bastante volume de ações, é uma carteira concentrada ali em base... Tem mais papéis, mas a grande concentração está em 15 papéis, eu diria, na carteira dele. E o Unipar é boa parte disso. Por conta do preço hoje, a devolução é praticamente metade da carteira, 40% da carteira dele é Unipar. Só que, durante a pandemia, o papel veio de, sei lá, uns R$60 para R$14 na mínima. É uma posição que valia, sei lá, veio a valer 300 milhões, 400 milhões, alguma coisa do tipo, sem números exatos. E, obviamente, a carteira sofre com isso. Então, a gente viu pela primeira vez a carteira aí de BI para MI. E aí, eu olhando aquilo, né, porque eu que acompanho mais as operações diárias, tal, né, liquidez. Eu olhei e falei, pai, você tem noção que você não tá mais na Forbes? Não é mais bilionário dele. Ah, filho, isso só alimenta o ego. Mas calma, nós estamos em março, abril ainda. Fica tranquila, muita água vai rolar, não sei o quê. E virou pro lado e continuou tirando a sonequinha dele, né? Zero preocupação. Loucura, gente, loucura. Então, assim, a volatilidade, se você se preocupa muito com o seu patrimônio, a volatilidade é um negócio que pode tirar o seu sono, né? Então, por isso que a gente diz que você só conhece o seu perfil de investidor um dia que você passa por uma situação dessa. E que se você vendesse, você fala, meu Deus do céu, perdi tudo. E aí, será que agora, nessa situação, você continua sendo arrojado? O Barsi já se provou arrojadíssimo, né? Não, ele tem estômago. Tem estômago. E anos. Os cabelos brancos fazem diferença, viu, gente? Eu não tenho estômago, não, muito não. Assim, não. Eu olho assim, por exemplo, para uma ação que eu não comprei, que eu penso, eu poderia aportar, ter alocado mais, aumentado minha posição, e aí eu não faço. A ação valoriza, às vezes eu falo, aí eu faço as contas, nossa, se eu tivesse investido, eu teria tanto. Mas quem nunca, assim, sabe? Tipo, vocês estão me assistindo, sabem o que é isso? No começo que eu comecei a investir, eu olhava a rentabilidade toda hora. Eu tava falando isso ontem, né? Toda hora eu pegava o celular. Nossa, quanto será que já valoriza? E lá no começo, eu tô falando que eu investia no começo R$100 por mês. Uhum. Sempre tava lá olhando a minha carteira. Agora, perguntando sobre a Selic. Atualmente tá em 13,75. Sim. Você acha que é hora de comprar renda fixa? Olha, eu acho que sempre é hora de você ter um mix ali de acordo com a sua situação, né? De novo, não só perfil de investidor. Como que eu gosto de fazer para mim? Eu separo em 3 caixinhas. Então, a primeira caixinha é a do curto prazo, que naturalmente é renda fixa, porque você precisa de liquidez imediata, emergência, não escolhe CPF, né? Ela acontece para todos nós e acontece geralmente naqueles momentos em que você não está esperando, né? Então, reserva de emergência é extremamente importante para qualquer um. Eu tento deixar entre 3 ou 6 meses fora da corretora que eu opero, porque eu sempre olho, tá parado ali, né? Nossa, mas essa Taurus está tão barata. E se eu colocar... Não, esquece. Tirando a pandemia que eu fiz essa loucura, não recomendo para que vocês façam. Deixem separados lá num qualquer outro banco. E são os produtos tradicionais, né? Obviamente, nunca poupança, mas você tem aí boas opções, por exemplo, de CDBs, né? 100, 102, 103%. Para você deixar ali de liquidez imediata. Não tem muito para onde fugir. A caixinha do médio prazo,
Que aí sim, são algumas conquistas, são objetivos, são sonhos que você queira cumprir. Então, sei lá, daqui 2 anos eu vou casar, eu quero fazer um intercâmbio, tenho o sonho de comprar um carro. São conquistas, né? Desejos. Essa é a caixinha do médio prazo. Também eu coloco na renda fixa, só que você pode ser um pouquinho menos conservador. Então, de repente, algum produto com uma carência maior, mas que em troca você tenha uma rentabilidade maior, né? E aí sim, eu acho que hoje é onde estão as boas oportunidades da renda fixa. E por fim, a renda variável, que é o que vai multiplicar o seu patrimônio. Eu não acredito em renda fixa como um investimento para você multiplicar. E eu nunca conheci ninguém, por exemplo, que ficou rico, milionário, bilionário, investindo na renda fixa ou fundo imobiliário. Ainda não conheci. Pode ser que um dia eu morda a língua e venha a conhecer. Mas geralmente são pessoas que já tinham alguma coisa e investiram em renda fixa para proteger ou para manter o seu poder de compra. Proteger o seu poder de compra. O grande potencial de multiplicação do patrimônio está no tempo e na renda variável. Então, é ali que hoje, por ser jovem, por ter um bom poder de aporte, porque trabalho muito, viu? Não é herança, viu? Ainda não. Mas é na renda variável. Então, é onde você tem realmente o poder de multiplicar o seu capital. E é ali onde boa parte das minhas coisas estão aplicadas, né? Legal. Colocando você na fogueira um pouquinho, você falou algo e eu acabei linkando com outra coisa, né? Na questão dos ETFs, né? Porque investir em ETFs, aqui no Brasil, no exterior, né? Você investe ali, né? Você até tem uma rentabilidade média ali boa, às vezes 8, 9, 10% ao ano, né? E a ideia do ETF é justamente isso. Você acumula patrimônio ali em ETFs. No exterior até pagam dividendos, né? Mas aqui no Brasil não. É só um que paga, né? E a ideia é quando você chegar no patrimônio X, começar a vender para viver de renda. Uhum. Né? E você falou justamente isso sobre o problema de você ter que se desfazer do seu patrimônio para manter a sua vida ali na aposentadoria. Então, na sua visão, não é uma boa opção ETF? Olha, pode até ser, se você quer ter uma renda em dólar, se esse é um dos seus objetivos, tudo bem. O que me preocupa, na verdade, é o seguinte: as pessoas às vezes acrescentam volatilidade, acrescentam complexidade na sua carteira e não sabe fazer nenhuma conta simples, básica de juro composto. Não sabe matemática financeira, não sabe, por exemplo, poxa, você está lá fora, você de repente pode ser que tenha que fazer um hedge. Então, assim, são às vezes levadas a fazer algumas coisas em que elas não entendem as outras consequências de fazer isso com o seu dinheiro. Qual é a tributação lá fora? Então, imagina, tem gente que não preenche nem o imposto de renda corretamente aqui. E aí vai ter que preencher o imposto de renda também de lá. Então, assim, adicione complexidade conforme os seus conhecimentos forem evoluindo, conforme o seu perfil de investidor também for amadurecendo. É uma jornada. Você não precisa ter tudo ao mesmo tempo na sua carteira. Eu enxergo mais como um mosaico do que como uma escadinha. Então, começa aos pouquinhos no que você ainda não tem muita segurança e vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então, não tenho nada contra quem faz isso. Mas, para nossa estratégia, hoje a gente vê muitas coisas baratas no Brasil ainda, com grande potencial, né, de crescimento, enfim. Eu sempre falo, né, que tenho amigos que moram lá nos Estados Unidos, brasileiros e americanos também, falam, nossa, o Brasil é os Estados Unidos, o mercado americano da década de 70. Então, quer dizer, a gente ainda está muito atrás, ainda tem muito potencial. Pouquíssima gente ainda investe no nosso país. Então, o mercado ele ainda é incipiente. Tem poucas empresas, não é um mercado de capitais desenvolvido. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Lá fora, 52% da população já investe. Muito também por conta de um mecanismo em que você pode destinar ali, se não me engano, não sei se é 18 mil, 19 mil dólares por ano do seu salário, o empregador permite isso, você investe diretamente ou em fundos ou em ações. E aí, obviamente, tem penalidades caso você queira vender essa posição. Então, você é induzido a, no longo prazo, sempre continuar aportando e deixar esses recursos lá para a sua aposentadoria. Então, existe ainda no Brasil uma mudança que precisa ser feita em relação à cultura de investimento. E isso só vai acontecer se em determinado momento a gente conseguir baixar estruturalmente os juros, né? Enquanto isso, obviamente, o fluxo ele vai correr para a taxa de juros real maior.
né? Então, acho que assim, existe potencial, mas eu continuo acreditando que o grande potencial de multiplicação ainda está no país. Agora, se você quer mandar para fora para ter uma renda extra em dólar, ou, sei lá, quer preservar o capital em dólar, ETF eu acho que é uma excelente opção. Tem bons ETFs lá fora que distribuem dividendos, ainda diferentemente daqui, os ETFs lá cobram taxas de administração realmente baixíssimas. As daqui ainda tem ETFs que cobram 0,5%, 1%. São taxas Bem altas. nocivas ainda para um fundo que não vai ter trabalho nenhum a não ser replicar um índice. Não, verdade. E a Luísa falou, a gente falou aqui de renda fixa, né? A Luísa também falou de renda fixa para sonhos, né? Objetivos e tal, não para investimento com foco em multiplicar o patrimônio, né? Inclusive você que quer investir na renda fixa, você que ainda não é cliente XP, tá? Clica aqui no link da descrição, tá? Você vai falar com o nosso assessor Otávio. Lá tem um CDB da XP para quem é novo cliente, rendendo 200% do CDI. É isso mesmo. Então, clica aqui no link da descrição, chama o Otávio no WhatsApp, ele vai te passar o link para você abrir a conta e já investir de uma vez aí por todas, tá? Para uma reserva de emergência, um sonho aqui de curto prazo, médio prazo. Não é, Otávio? Agora a gente vai... Bom, após a pausa para a nossa aguinha, a garganta já tá seca, né? Perguntar uma coisa que a Luísa até tocou no assunto, né? Sobre a Magazine Luiza. O Barsi falou um negócio aí que rodou o mercado todo, deixou os investidores de Magazine Luiza bravos, com medo, em pânico, na ponta da varanda. E assim, Magazine Luiza, explica sobre isso, né? Ela vai falir, explica o que o Barsi comentou sobre ela. Vamos lá, né? A gente sempre teve um posicionamento muito claro sobre varejo. Se tem varejo, a gente não investe, né? Por quê? Muito por conta do histórico. É um setor com pouquíssima barreira de entrada, né? Então, durante a pandemia, obviamente que a intenção de compra, as pessoas estavam em casa, começaram a olhar para os lados, putz, realmente, precisa de um computador para cada um, porque cada um precisa trabalhar, coisas do tipo. Só que existe um limite para o quanto de computadores, para o quanto de geladeiras, televisões. As pessoas, né, têm as suas limitações, essa demanda tem as suas limitações. Então, é um setor extremamente cíclico. Outra desvantagem, é um setor que, por mais que você tenha a melhor gestão do mundo, pode ser que não consiga mitigar os efeitos da macroeconomia. Então, câmbio, juros, PIB, é muito suscetível a todas essas influências, certo? Então, de novo, a gente gosta de negócios que, na tempestade, ainda estão rodando bem. Obviamente, sofrem, mas que são mais resilientes, são mais perenes do que o varejo, que é extremamente cíclico e dependente de PIB, de renda. Então, explicando sobre essa situação, ele foi muito claro. Ele falou, olha, só a gente pegar o histórico de grandes empresas que na época ninguém imaginava que iam quebrar e quebraram. Ou por por problemas de gestão, ou por problemas macroeconômicos, não aguentaram essas influências que eu disse para vocês. E, obviamente, seguindo, né, o que é constante no passado, é provável no futuro, um dia o Magazine Luiza vai quebrar. Essa foi a frase que foi dita. E aí, obviamente, meu Deus, o Magazine Luiza vai quebrar. Porque o timing foi maravilhoso. Porque foi assim, tava começando a cair, a empresa bateu 25 e tal, e aí caiu, tal. E todo mundo, não, R$12, tal, tô pra comprar. E aí veio... Vai sei lá, quebrar. bateu uns R$4. Já era. Mas é engraçado isso, né? As pessoas compram muito expectativa. Então, o Magazine Luiza é uma empresa que tinha a intenção de ser uma empresa plano. O que é isso? Basicamente, como é o WeChat lá fora, né? O WeChat, o chinês, como que funciona? Lá não tem boa parte desses aplicativos que a gente tem aqui no Ocidente. Então, quando eu fui para lá, basicamente, você tem esse super app em que você conversa com as pessoas, em que você, no próprio WhatsApp deles, eles já mandam o Pix, vamos dizer assim. Tudo é por QR Code, inclusive os moradores de rua não pedem esmola, cada um tem o seu QR Code. E aí você aponta, isso foi em 2019. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eles estão em 2050. Caraca. Então, assim, você quer saber o que vai acontecer no Ocidente daqui 5 anos, você vai para a China e você tenta adaptar isso para a realidade de cada país.
Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o varejo brasileiro também está muito atrasado. Então, de fato, assim, é muito complicado. E você criar um super app implica que as pessoas vão entrar no seu aplicativo, né? Depender basicamente da sua empresa para todo o ecossistema. Então, não só compras, mas de computadores, essas coisas, mas supermercado, e vai lá e compra um livro. Tudo que você precisar, serviços bancários, tudo dentro desse super app. Só que isso é desafiador, isso leva tempo, isso é um projeto de longuíssimo prazo. E as pessoas compraram o projeto Magazine Luiza, e isso obviamente foi precificado como se já estivesse dando muito certo. A empresa muito provavelmente vai passar por desafios agora, né? E Brasil, de novo, não é brincadeira, para você juntar esses negócios. É muito fácil você sair comprando, mas você efetivamente ver no resultado as sinergias que esses negócios possam ter. Então, é muito complicado, principalmente em termos de tecnologia, em termos de sistemas, você juntar tudo isso em uma grande empresa plano. Então, o que aconteceu basicamente foi que era uma empresa da moda, em que a gestão é muito boa, sem dúvida nenhuma, é uma gestão muito competente, mas que soube vender também o projeto muito bem. Sim. E que por diversas vezes fizeram follow-ons para sustentar esses projetos. E surfaram muito bem a onda do mercado em alta. Caía, recomprava, subia. Óbvio, aí, exatamente. Aí subia, follow-on de novo. E as pessoas, puxa, confio cegamente no projeto. Pum, vai lá. Mas será? Então, agora que o Magazine Luiza chegou a 4, acho que está R$4 agora, não sei, já oscilou tanto, não acompanho. Não acompanho. Mas quem comprou a 25 e acreditava no projeto, a R$4 devia estar muito feliz. E não é o que a gente vê. Eu comprei a 2. Então você fez uma boa coisa. Se você acreditava no projeto, você acha que está barato, então você deve comprar. Eu não quero. Eu acho que os próximos anos vão ser extremamente desafiadores para a empresa, para o setor. E eu não acho que eles vão contar com essa benesse do mercado nos próximos anos, como contaram nesses últimos 5 anos. Verdade. Então, não sei, eu prefiro olhar de fora. E se você está no papel e ganhar, eu torço muito para que ganhe. A gente não torce nunca para que as empresas quebrem, né? Então, seria ridículo. Mas, na nossa tese de investimento, o que faz sentido para acontecer é o Magazine Luiza um dia quebrar. Como Via Varejo, como várias outras que foram citadas. E como já aconteceu. Por exemplo, Ricardo Eletro com a Insinuante, né? Que se juntaram e fizeram a máquina de vendas. Faliu. E era um grande conglomerado. Recente. Acho que pediram RJ e pediram a falência e revogaram a falência e deram falência de novo. Quer dizer, é um setor que a gente prefere olhar de fora. Então, quando você está na bolsa, você tem que ter em mente que o foco ele é muito importante. Quanto mais aderente à sua estratégia você está, mais você vai ter que se conscientizar que vão ter outras oportunidades passando ao seu redor e você vai ter que focar. Não dá para pegar tudo ao mesmo tempo. Porque o que acontece? Tem uma carteira ultra pulverizada em que, nossa, você acertou todos os cases, mas você tinha tão pouco alocado que não vai fazer diferença nem nos dividendos, nem na valorização. Verdade. Então, a gente prefere ficar focado na nossa estratégia. Verdade. E sobre a Sanepar, qual que é a sua opinião sobre ela? Por que ela não sai do lugar? E também se ela vai chegar a R$7, né? De novo, né? Será? Será? Precisamos. Precisa? Acho que não. Deixa assim a gente compra mais, tá vendo? Ó, tá comprando, hein? Eu comprei Otávio, recentemente. manda a ordem aí. Eu comprei recentemente mesmo. Assim, não, eu gosto do setor. É um setor que daqui em diante vai precisar de um volume de investimentos muito grande. Acho que houve uma onda de otimismo, né, com o novo marco do saneamento que foi aprovado 2018 para 2019. E de lá para cá, nada efetivamente mudou, né? A gente, obviamente, o crescente interesse do setor privado, mas nas empresas que estão em bolsa, vão precisar de um forte volume de investimentos frente aos objetivos do novo marco do saneamento. Então, esse setor de infraestrutura em especial, a gente vê com um grande potencial para o futuro, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, ainda existe uma certa... Não sei, o pessoal parece que está acompanhando de fora.
tirando o Sabesp, que subiu estritamente por motivos especulativos e políticos, o que eu também não acredito que vá privatizar amanhã, eu acho que é um setor que é muito mais hoje de oportunidade, que, por exemplo, a Sanepar é uma boa empresa, tem uma boa gestão, cotada abaixo de valor patrimonial, certo? Tem um ROIC excelente. Eu acho que das empresas de saneamento é uma das melhores nos seus indicadores, mas não vai ser a maior empresa da minha carteira nunca. Primeiro porque só paga 2 vezes, só anuncia 2 vezes ao ano em dividendos. E eu odeio esse tipo de empresa que anuncia e não fala quando vai pagar. Nossa, é horrível. Isso não dá previsibilidade para o investidor. Então, assim, estou comprando estritamente com foco de oportunidade, paga bons dividendos, mas não vai ser uma grande empresa da minha carteira, pelo menos não enquanto algumas coisas não evoluírem para o setor. Então, é um setor para sempre ficar de olho, pode ter sim na carteira, e acho que dos players, Sanepar hoje é a mais barata. Gestão da Sanepar muda essa política de dividendos. Faz igual a já mandei, hein? Já mandei papel. algumas sugestões, mas difícil, né? Muda. Vamos ver se agora, né, o governador foi reeleito, tem 4 anos aí para fazer boas coisas, né? Sim, verdade. E assim, ainda nessa questão aí de ações, né, que tem na carteira, quais as 4 maiores ações que o Barsi tem na carteira hoje? Unipar, sem dúvida. Banco do Brasil também é uma grande posição, é a maior entre os bancos, seguido de Santander também é bastante grande, AS Brasil e Klabin. Não necessariamente nessa ordem, a Klabin é a segunda maior empresa hoje. A gente comprou bastante agora nesses últimos meses. Foi recente, né? Vocês entraram nela. Não. A Klabin é uma empresa antiguíssima na carteira, que a gente voltou a comprar, voltou né? a comprar, né? A gente, boa parte desses papéis, tem esses 15 que a gente não vende, só se acontecer alguma mudança muito forte de fundamento. Mas meu pai não vende, ele só compra. Raramente vende, raramente mesmo. Aconteceu, sei lá, com o Ultrapar algum tempo atrás, que era uma posição grande. Houve uma mudança de fundamento, assim, eles ajustaram as velas e estão até hoje tentando se achar de novo. A gente acabou saindo do papel. Mas existem 15 grandes empresas super concentradas na carteira em que, se subiu, só fica lá, gerando dividendos. Que é o caso da Unipar, por exemplo. Também faz muito tempo que a gente não compra nada de Unipar. E Klabin era um desses casos. Então, acabou subindo bastante de preço por conta do ciclo de alta da celulose. E agora que voltou a dar boas oportunidades, a gente está voltando a comprar e aumentando a nossa posição. E aí, uma novidade, né? A gente só tinha ações PN. Agora, a gente está aumentando a posição em Unity. Unity também. Em Unity. Vai ter um conselho aí? Eu já estou lá no Conselho Fiscal. E a gente já indica também para outras pessoas, ajuda, né, a indicar outras pessoas para o Conselho de Administração. Show de bola. E antes da gente passar para a próxima pergunta, da Débora fazer a próxima pergunta, né, lembrando vocês do Nord Dividendos, né? Quer investir em empresas de dividendos, empresas boas pagadoras de dividendos, mas não sabe quais comprar, o que eu compro, quando eu vendo, né, precisa vender, né, a ação subiu, mas realmente eu preciso vender, né, quais as melhores e boas pagadoras de dividendos, tá? O Nord Dividendos está de R$ 216 por ano por apenas R$ 10, só encontra aqui no Águia Cash, tá? Dá 83 centavos por mês, tá? O link tá na descrição também, beleza? E pode prosseguir. Lembrando que quem ficar até o final vai receber um presente, né? Vai descobrir Qual se presente? a Luíse namora ou não namora. A grande pergunta. Eu falei, que presente. É um presente. Brincadeira, gente. Uma pergunta. Você acha que dá para enriquecer investindo pouco? Dá, obviamente, que não existe a ilusão da pessoa virar milionária da noite pro dia investindo R$100 por mês. Então, o Barsi, quando ele começou, ele não tinha perspectiva de um dia ser bilionário ou sequer milionário. Ele investia com muito pouco, mas o que ele fez foi também investir na educação dele. Ele trabalhava muito, ele mantinha 3 empregos para pagar a pensão dos 4 filhos, se sustentar a mãe e investir, né? Então, mais do que só investir bem, obviamente a pessoa sempre tem que estar atenta a buscar trabalhar mais para ganhar mais. Então, não existe mais aporte sem mais trabalho. Também não adianta você se matar de trabalhar, ou você vai lá, empreende, ganha uma bolada e você
abdica de tudo, de todas as suas decisões de investimento, porque você não tem tempo. Então, é tudo uma questão de prioridades. Ele estabeleceu como a principal prioridade dele ter uma carteira previdenciária na bolsa. E isso deu tão certo que o negócio acabou se desdobrando para algo muito maior. Então, é o que a gente chama de PDP. Prioridade, disciplina e paciência. Eu vejo isso muito principalmente falta de disciplina nos jovens, em que existe uma gana muito grande de você conquistar coisas, né? E ter realizações rápidas, aquela busca do prazer rápido, só que ao custo do quê? Então, não tô falando para você, jovem, não viajar, não conquistar sonhos, não ter as suas coisas, mas existe um tempo para cada uma dessas coisas. Então, às vezes, se você abdica de 1, 2 anos de você realizar esse sonho, você pode conquistar coisas muito maiores lá na frente. Então, primeiro, eu sempre falo, primeiro você come a salada, depois você come a sobremesa. Hoje o jovem quer comer a sobremesa primeiro, entendeu? A minha mãe que falava, não, você vai ter que comer o legume antes, senão não vai comer o sorvete depois. É assim que funciona, é assim que a gente foi educado, né, a nossa geração. A de hoje não, as coisas parecem que acontecem muito rápido, é uma velocidade, né? Sim. Que a gente não consegue acompanhar, dá até um desespero, mas não à toa que a doença do século é a ansiedade agora, né? Até reproduzir áudio, mas você não ouve a pessoa normal, você já coloca na velocidade 2. Exatamente. Vídeo, você coloca em 1.5 2 vezes. Então, assim, eu quero ver rápido, eu quero absorver. Rápido. E cada vez menos a gente absorve as coisas. Você ouve ali principais palavras que geram gatilhos em você e é isso. Verdade. Entendeu? Então, é possível sim, mas se a pessoa não fizer um esforço, obviamente, de ganhar mais, saber gastar para investir melhor, nada vai acontecer. Verdade. Né? As pessoas acreditam tanto assim, em dinheiro fácil que, por incrível que pareça, a gente aqui que já entende, pensa, não é possível. Mas eu recebo perguntas de, por exemplo, se eu investir R$100, eu consigo tirar R$1.000 por mês em dividendos? São perguntas assim que... Absurdas. São absurdas, né? Em quanto tempo eu fico milionário? Não, mas as pessoas querem a renda passiva sem o tempo, a disciplina necessárias para chegar lá. Isso. Então, de novo, não vem da noite pro dia. Mas eu nunca vi, por exemplo, as pessoas questionarem quando vão fechar uma previdência privada, algum fundo, alguma coisa, elas não ficam fazendo essa conta. Elas pagam mensalmente os R$100, os R$200 para contribuir para a previdência. E quando chega na bolsa, faz milhões de questionamentos do tipo, quanto que isso vai render? Em quanto tempo eu vou ter 1 milhão? Sabe? Não, nossa, faz total tem sentido, muito pouca fé, não é nem fé, mas tem muita pouca... acho que a palavra é fé mesmo, crença no, sabe, no processo. Então, acha que é da noite pro dia. Então, por isso que a gente pensa em bolsa como carteira previdenciária. Porque é para ser aporte constante e óbvio, é chato. Então, a gente fala aqui, se você quer emoção, você tem que ir para Las Vegas, você tem que ir pro Beto Carreiro, sabe assim? Coisas desse tipo. A bolsa não é lugar... Não vai pro foguetinho. Não, nossa, nem me fale. Não, nem me fale isso. Eu tô com a filha de uma amiga que seguiu uma influenciadora lá, baixou essa porcaria e não sei o que, não sei como, tava lá brincando nesse negocinho do... Então, assim, tipo, adolescente, sabe? Que já é induzido. Hoje tudo é tão gamificado que as pessoas acham que é assim. Não existe você ganhou o jogo da vida. O jogo da vida, ele nunca acaba, amigo. Ele é dia após dia, você tem que acordar cedo, trabalhar, não, é dia após dia. Não é simplesmente assim, você vai investir, um belo dia você tem R$1 milhão, acabou tudo, nunca mais vou investir, vou parar de trabalhar, como muitas pessoas vendem, né? E vou viver de missão, de vender minha arte na praia. Não é assim. Então, o jogo da vida, ele é contínuo, né? Sim, você falou sobre isso e eu lembrei de um pessoal da minha família que faz justamente isso, né? Eles sabem que eu invisto há anos, né? E eu falo, investe aí, pô, vamos investir em longo prazo. Não, mas não sobra dinheiro, eu não vou... Literalmente, eles falam, não vou estar vivo amanhã, não sei, eu não tenho dinheiro sobrando. Beleza, mas direto você vê ele lá em Blazer, em aplicativo de foguetinho, fazendo aquela pesquisa online para receber R$2 em um mês. R$2. E a pessoa passa o dia inteiro no celular. E vai perdendo falou, dinheiro. Eu passo o dia inteiro, mas eu coloquei uma meta de pelo menos ganhar R$10 por dia. Por dia, R$10. É o dia inteiro para ganhar R$10.
Aí perde, Absurdo. aí uns meses atrás, perdi R$200. Ou se tinha R$200 pra perder, tinha R$200 pra E investir. pior que quando a gente dá o conselho, não só pra família, na internet mesmo, a gente fala, foguetinho, caça de aposta, jogo de azar, não vai te deixar rico. Ah, não, mas você não sei o quê, E depois a pessoa chega, perdi meu dinheiro, o que eu faço? É porque você não sabe fazer direito. Ó, mas sabe um reflexo disso muito engraçado? A gente postou esses dias no Ações Garantem, justamente assim. Então, uma comparação. Quanto custa para você comprar o álbum da Copa e preencher? Supondo que você comprou exatamente todas as figurinhas que você precisava. E o que você poderia comprar com esse dinheiro? Investindo. Então, ações que custam abaixo de R$10, que são não necessariamente boas empresas, mas ações que custam abaixo de R$10. E os comentários eram tipo, meu Deus, que mesquinharia. Eu preencher o álbum da Copa com o meu filho, são memórias que nunca mais voltam atrás. Então, não é essa a ideia que você abdique de coisas e de momentos e de sonhos. Mas é de que, se você tem o dinheiro para comprar um álbum da Copa, de algum lugar você vai conseguir fazer sobrar, nem que seja R$100 por mês para investir. É essa a mentalidade. Então, de novo, não é mesquinharia de você deixar de ter coisas, mas pensar antes de fazer, se programar para fazer as coisas, né? No Instagram esses dias, né? Que eu postei assim, né? Que eu andei por 5 anos de Corsa hatch antes de andar de Santa Fé, né? Eu esperei anos em uma empresa para esperar o momento certo de sair, onde eu já tinha um colchão financeiro para não sair para me dedicar no meu negócio do nada, assim, sem dinheiro, sem reserva, sem nada, né? Então, tudo tem um tempo, né? Você tem que saber esperar esse tempo para as coisas acontecerem. Mas a galera não sabe esperar, ela quer tudo agora, no imediatismo, né? E essa é a maneira mais fácil delas caírem em golpe, perderem dinheiro, né? Justamente por essa gana de querer cada vez mais e não confia no processo, né? Ela não acredita no processo, então é bem complicado. E assim, falando de dividendos... Mas isso está mudando, viu? Eu vejo uma galerinha nova aí, super aberta e super assim, que já tem acesso também à internet, a conteúdos, né? Tem uma galera que tá vindo que tá consciente disso. Que já investe. Tem até uns perfis de finanças que são de adolescentes bem legais aí. Né? Verdade. E assim, né? Ainda bem. Né? Isso precisa mudar. A educação financeira é super importante. Assim, o Barsi já falou, né? Quanto que ele recebe de dividendos, né? Realmente ele recebeu isso por dia em 2021. Mas o que a gente quer saber é quanto você... também recebe de dividendos, né? Ó, em 2021. Eu sei dos últimos 12 meses, pode ser? Não lembro exatamente de 2021 no exercício. Nos últimos 12 meses foi 800 mil. 800 mil? 800 mil. Nos 12 meses. Né? Não é por mês, não. Não, ainda não é por mês. Ainda não. Imagina, 28 anos, 800 mil reais que foram gerados do investimento em que eu simplesmente apertei um enter. Né? Obviamente não foi da noite pro dia, eu invisto desde 2008. Sem fazer nada. Sem fazer nada, tá vendo? É assim, sem fazer nada, exatamente. 800 mil. A minha meta é 1 milhão ao ano, por enquanto. 1 milhão ao ano. Tá perto. Agora vamos às perguntas sérias novamente, né? Quantas Ferraris o Barsi tem na garagem? Acho que Ferrari só o chaveirinho que a gente ganhou quando foi na Fórmula 1, gente. Só. Nada. O mais perto que a gente chegou da Ferrari foi no carro da Fórmula 1. Nenhuma Porsche? Não, zero, imagina. É verdade que ele vai trabalhar de metrô? Não mais. Eu cortei isso daí. Inclusive, nossa, deu uma briga lá em casa. É que assim, né? Antes, quando a gente começou a Ações Garantem o Futuro, ele já era conhecido. Mas muito mais pelo pessoal de mercado. Na bolha. Hoje em dia tem pessoas que abordam ele e falam, seu Barsi, eu ainda não invisto, mas eu vejo seus vídeos, vejo do pessoal da GF, os podcasts, e eu tô tomando coragem. Então, assim, pessoas que não investem, mas que se interessam pelo assunto, você começa a aumentar o seu alcance. Sim. Né?
Então, começou a ficar perigoso, obviamente, né? A gente, conforme eles vão envelhecendo, gente, é terrível. Eu me sinto mãe do meu pai. E ele faz umas coisas, tipo, ele atravessa sem olhar a rua. Eu falo, minha Nossa Senhora, parece... Será que é assim ter filho? Esse desespero, tipo... Ele saiu com a minha mãe pra jantar e eu fico, ai, minha Nossa Senhora, o Uber, não sei o quê. Ai, onde é que você tá? Mãe, onde é que você tá? Tipo, chata mesmo. Ele bateu o carro, né? E ele bateu o carro, eu tava num desespero, foi no início do ano. E a gente comprou um apartamento em Gramado. Ele comprou um apartamento em Gramado, porque é um lugar que ele ama. E de vez em quando, quando quer sumir, ele fala, tchau. Vai, pega ele e minha mãe, vão pra Gramado, passam lá 15, 20 dias na cidade que eles gostam. Barsi comprou imóvel. Você tá vendo só, gente? Depois de tantos anos. Depois de tantos anos. E vou ficar a dica. Falei, vou ficar a dica. Né? Vamos continuar. Então... E ele tem a mania, obviamente, de quando eu tô em casa, né? Tento controlar as coisas. E eu falei, pai, pelo amor de Deus, minhas primeiras férias em 2 anos. Por favor, se comporta. Obedece a mamãe, por favor. Ah, filha, claro, não sei o quê. Eu saí na quarta-feira. Na quinta de manhã, ele pegou o carro e decidiu que estava apto a dirigir até Gramado numa perna só, sem parar. Gente. Acordou assim, com essa vontade. A gente sempre viajou muito de carro, né? Ele já fez América do Sul, de 83. A gente já fez Chile, já fez Argentina, América do Sul inteira. Ele fez tudo de carro com a minha mãe. Ele ama. Só que, obviamente, né? Você vai envelhecer as suas... né, percepção vai diminuindo, né? Mas seus reflexos, enfim. E ele foi numa pernada só. E aí começou a chover, era de madrugada. Ele tava chegando já. E perdeu o controle do carro. Ele foi entrar num posto, entrou errado e caiu numa valeta. Caramba. Mais de 50 metros. E estraçalhou o carro. Graças a Deus não aconteceu nada com ele. Ele tava com umas muamba atrás, ele tava numa Saveiro. Bateu ele mesmo. E eu, tipo, em Caraíva, incomunicável. Lá não pega celular. Você tem que ir pra alguns lugares em que tem Wi-Fi, mas nem sempre tá funcionando. E a minha mãe monossilábica. Oi, mãe, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Tô bem. Vou te ligar. Não, filha, não precisa. Curte a viagem, não sei o quê. Imagina, gente, a minha mãe falando pra não ligar. Falei, tem alguma coisa esquisita. Isso aconteceu na quinta. Quando foi na sexta, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu liguei a minha mãe. Ai, filha, pelo amor de Deus. Chorando, dizendo que meu pai sofreu um acidente. Eu desesperada, não tinha voo. Aí que eu fiz? Paguei uma passagem pro meu tio, que tava em São Paulo. Ele voou direto e foi trazê-lo de volta. Aí trouxe de volta. Mas foi um desespero. Então, assim, tento cuidar o máximo possível, né, do bar. Você não vai, pelo amor de Deus, cuide do nosso cristalzinho. Tô cuidando, mas fica difícil. O máximo que ele permite, né? Porque... Eles ficam muito desobedientes. Impressionante. Então, ele não anda mais de metrô. Pegou, vambora, minha velha. Pegou a Saveiro rebaixada. Quando eu tô em casa, quando eu não tô, ele põe a máscara. Ele acha que tá disfarçado, sabe? Tipo, o Clark Kent colocou o óculos, aí o Clark Kent tirou, é o Superman. Super disfarçado. Aí ele coloca a máscara, né? E vai andar de ônibus, que ele adora. Aí fala, ai, pai, meu Deus do céu. Nossa, aí só recebo no direct, encontrei o Barsi. Ele acha que tá disfarçado. Ele acha que tá disfarçado e eu fico sabendo, obviamente, né? Meu Deus. Os stories. As aventuras de um bilionário. Não marca ele, eles marcam você, né? Como me marcam, exatamente. Aí, tô com seu pai. Tô com seu pai, encontrei ele aqui. Ótimo. Que legal. Apanhar. Nem sabia que ele tava fora de casa. Nem sabia, exatamente. Saiu? Assim, uma dos haters que eu mais vejo ali no perfil de vocês ou em vídeos que as pessoas postam do Barsi é a questão da quantidade de dinheiro que ele tem, né? E o fato deles falarem que o Barsi não aproveita a vida, o Barsi, você não vê ele num iate, porque ele não compra um barco e tal. Você falou até no podcast esses dias, né? Uhum. O Barsi tem muito dinheiro e não aproveita a vida? Explica isso pra gente. É que, de novo, né? Aproveitar a vida é uma questão muito particular a cada um. Como é que você diz pra uma pessoa que não aproveita a vida num país como o nosso? Eu moro com os meus pais, eu me divido, alugo um AP, mas fico 3 dias lá, 4 dias aqui. Moro com a minha família num apartamento de 500 metros quadrados, um por andar. Quantas pessoas no Brasil tem isso?
Então, assim, só não é no melhor, no mais top bairro de São Paulo, mas é no bairro que eles se sentem bem. Sabe? É num lugar em que eles estão próximo do lugar em que eles nasceram, próximo das origens. Num bairro muito legal de São Paulo, mas que não é no Jardim Europa. Não é no Morumbi, não é, sabe, no lugar mais... De novo, porque eles estão bem ali. Então, eu acho que isso é aproveitar a vida. Com certeza. Todo ano a gente viaja. Eu viajo muito e sempre tento levar. Meu pai só não vai porque, não quero, não sei o quê. Nananã. Aí minha mãe, que agora veio aqui pro Rio, não vou deixar seu pai sozinho, eles são muito companheiros um com o outro. Então eu sempre tento arrastar. Então, no início do ano, eu levei meu pai pro Miami Open. Porra, isso é aproveitar a vida. Que as pessoas têm uma noção muito distorcida do que é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é você ter iate, o seu próprio jatinho, só viajar de primeira classe, coisas do tipo. Isso não é ter uma boa vida necessariamente. Conheço muita gente que tem essa vida e é infeliz. No dia que eu tava lá no escritório com o Luiz Barsi, ele falou assim que ele não tem celular, né? Ele aproveita a vida sem mexer no celular. Mas vai falar isso pro jovem de hoje em dia, as pessoas vão ficar tipo, mas como? Como isso é possível? É que hoje as pessoas são escravas dos bens materiais, Sim. né? Ele não. Se ele quiser, ele vai lá e compra uma Ferrari. O dia que ele quiser. Então, ele pode, mas ele não quer. Não é isso que vai fazer ele feliz, entende? Então, a felicidade dele é ir pro escritório, ver lá as ações dele, é o hobby dele, é o que ele, sabe, é o que ele se sente grato de fazer. E participa de live, e ele gosta dessas coisas, né? Então, é isso, gente. Então, acho que as pessoas têm que fazer o que deixa cada um feliz e parar de cuidar da vida do outro, né? Verdade. Disso tudo. Eu, como liberal, eu falo assim, se as pessoas cuidassem apenas da sua liberdade, da sua vida, o mundo seria muito melhor, né? Acontece que a galera sempre quer decidir o que ela faz e o que o outro faz, né? Ou muitas vezes ela fala, fala aí o que eu devo fazer e eu vou falar o que o outro faz. Exato. Realmente é complicado. Luiz, qual é o ano da Ferrari que você tem? Eu, meu filho? Você acha que meu pai é mão de vaca? Não, mas é engraçado isso. Eu também não tenho Ferrari. Eu tenho o mesmo carro, meio de 2018. É um SUV super confortável. É isso. 2018, ele me leva no mesmo lugar, ponto A ao ponto B, do que o carro 2022, modelo 2023. Eu tava bebendo água. É isso. Também não tenho imóveis, eu alugo hoje, porque de novo, poderia comprar um hoje, mas ia atrapalhar o momento de vida em que eu tô, em que eu ainda não tenho família própria, não tenho filhos. Então, ainda tenho, gente, o privilégio de morar com os meus pais, tê-los perto. Né? Aproveitando. Exatamente, eu aproveito a minha família, não vejo uma vergonha nenhuma eu passar metade da minha semana com os meus pais, tô lá cuidando, entendeu? Então, é isso, por enquanto é isso que eu quero fazer. É a caçula, gente, caçulinha. Não adianta, é a princesinha do papai, não tem jeito. E tudo que eu guardo é pra minha carteira previdenciária, é prioridade. Fazer uma pergunta polêmica, se você puder responder, né? E seus irmãos não têm ciúmes? Não, eu acho que não. Acho que já passamos dessa fase, né? Eles também já são adultos, também têm os seus filhos. Então, hoje eles também pensam nos meus sobrinhos, né? Eu acho que 30 anos atrás, você tinha uma concepção diferente do que era o papel paterno numa família, né? Então, na época que ele se separou da ex-mulher dele, era comum, poxa, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, o pai sai para... Era assim que funcionava a sociedade na época. Hoje não, hoje boa parte das famílias brasileiras quem sustenta é a mulher, né? Naquela época não. Então ele teve pouco contato familiar do tipo, do dia a dia, pelo fato de não morar com os filhos. E obviamente que esses ressentimentos, né, mas acho que isso está resolvido entre eles, acho que é uma questão do meu pai com os meus irmãos, do qual, né, tento não me meter, mas a gente tem uma relação muito saudável, em que a gente se encontra sempre, os meus sobrinhos também. Então, acho que é isso, né? Acho que cada um vai criando a sua própria família natural, né? Vai seguindo, né? Vai seguindo, Não, é normal. Luiz, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o Águia ou Pombo, né? Esse quadro é basicamente como se fosse o tirando o chapéu, né? Para quem você tira o chapéu. Mas você vai falar se essa situação é águia, se essa situação é uma situação pombo. Tá. Então vamos lá. Pedir mais um copo de água. É águia ou pombo? É águia. Um copo de água.
Eu ia te perguntar se você quer mais água e eu olhei novamente pro seu copo como eu preciso. Passou 2 horas que não tocou no copo. Meu Deus, eu tô preocupada agora. Que eu não tô tomando água. Não é que você toma, eu vou no banheiro cada 5 minutos. Não, eu tô com muita vontade de ir no banheiro tudo, mas eu falei, não vou sair. Então. Cuidado, hein, pra não funcionar com água de cocô. Você viu o podcast lá do Muse, né? O que aconteceu? Podcast do Muse. Se você não bebe água, o seu... É. Não, é a minha pior dificuldade. Minha maior dificuldade na dieta. Sério? É água. Continuando, né? A Continuando. minha maior dificuldade na dieta. É tudo. Como é que faz? Tem alguma dica pra emagrecer? Ela assim, tem todas as comendo, dicas, né? Não, mas Luiz é o comendo exemplo disso. sempre uma Comendo pizza, muito, não tem... Ah, não. Aí não tem que pesar a jeito, amiga. alimentação. Aí não tem jeito. É disciplina. Engraçado que quando eu comecei a pensar sobre isso, eu me vi numa situação seguinte. Era 2019, eu tava num evento da Rico, tava eu, Perine, Marília Fontes e o Thiago Nigro. E aí tiraram fotos, tal, da gente. E quando eu vi a foto... Eu não tinha visto. Eu vi a foto no final do ano, na revista, tal. Eu olhei pra mim e falei... essa não sou eu. Não é possível. Eu me olho no espelho, eu não me vejo assim. Gigante. Eu tava muito, muito, muito acima do peso, assim. Notavelmente. E não tava bem, não é só isso. Não é só o peso. Não dormia direito, mal-humorada... burnout atrás de burnout, ansiedade, sabe? Eu sei. A pele, tipo, murchadinha. Sim. E você não tem disposição, né? Então, aí eu fui no médico, procurei um profissional, que inclusive cheguei lá dele, nossa, Luiz, você quer? Faça o curso. Sim, doutor. E aí ele falou, olha, eu vou colocar vou fazer uma analogia que você vai entender. Você hoje, o que adianta focar em ter dividendos lá na frente se você não vai ter saúde suficiente para aproveitá-los? E aquilo foi tipo um baque para mim, sabe? E aí é uma conjunção de coisas que, obviamente, você chega num ponto que você fala, ou eu viro a chave, só eu posso fazer isso por mim. Ninguém mais vai fazer por mim. É a mesma coisa que investir. Então, eu comecei a me sentir uma hipócrita. Como é que eu falo pra pessoa que olha, eu sei que é difícil investir no início, mas é disciplina, é longo prazo, não deixa pra... Então, é a mesma coisa que uma dieta. Não deixa pra começar na segunda-feira, começa no domingo. Entendeu? E sobre treino, você treina? Eu sei Treino. que os homens não estão interessados, mas eu tô interessada pra ela. Não, mas é interessante, porque tem muito... Saúde mental, saúde tem muito a ver também com investimento. Não adianta você chegar lá na frente e ter que usar os seus dividendos com remédio, né? A ideia é que, você vai viajar, caramba, vai aproveitar a vida. Eu sigo mais influenciadores que focaram em ficar rico e agora, tipo, estão doentes, estão precisando correr atrás de dieta, sabe? E é verdade. E quando eu comecei a falar sobre esse assunto abertamente, foi muito legal, porque às vezes a gente tá falando sobre uma situação cotidiana da nossa vida e você não tem noção de quem tá do outro lado te assistindo, o quanto pode ser influenciado positivamente por isso. Então, eu lutei sempre a vida toda contra o meu peso. Sempre. Eu sempre fui uma criança gordinha, sofria bullying por isso, mas assim, tava nem aí, né? Você cresce no interior, gente, é bullying o tempo inteiro e faz parte, cria, sabe? Faz o caráter da criança, enfim. Tive uma infância muito boa, mas eu sempre fui uma criança gordinha. Aí você chega na adolescência, obviamente, você começa a fazer coisa. Então, assim, eu oscilei da obesidade à anorexia e depois à obesidade de novo. Então, assim, não é saudável você ficar oscilando. Hoje eu vejo assim uma romantização desse assunto. Obesidade é uma doença que acarreta outras várias doenças no longo prazo. Então a gente precisa falar sobre isso também, né? Verdade. E isso tem, obviamente, implicações na sua vida financeira ao longo do tempo. Né? Você cuidar da sua saúde é imprescindível para que você aproveite lá na frente, porque para você viva plenamente, né? Enfim, para aproveitar as pessoas que estão ao seu redor. Basicamente, eu vivia no hospital, na minha casa. Então, quando eu morava imunidade. Na minha casa também era horrível. Eu me mudei, eu comecei assim, entre aspas, mas eu tô me alimentando melhor e tudo mais. Eu não vou mais ao hospital. Tem tudo a ver. E não é uma coisa fácil. Não é fácil, não, nada. Eu admiro muito você quem fazer consegue sacrifícios. Você fazer sacrifícios em nome da saúde, enfim. Sim. Mas se acostuma. Tem dias que, às vezes, eu até quero comer besteira, mas não consigo. Que, nossa, aí o intestino já fica todo bagunçado. É uma semana pra recuperar. Não, tá doido. Ó, a gente tem um quadro. Brincadeira. Pode fazer sua pergunta. Quero fazer essa pergunta. É a polêmica. Mas, O quadro Águia ou Pombo. vamos lá.
quase pra quem você tira o chapéu. Atitude da VTube de fazer a publi do jogo de foguetinho. Nossa, Uma pombo atitude águia ou total. pombo? Pombo total. Quem vende cursos de day trader para iniciantes? Olha, cada um tá fazendo o seu trabalho, compra quem quer, né? Acho que nenhum nem outro. Acho que o mercado é livre. Quem compra, então, o curso? Quem compra é pombo, obviamente. Quem vende tá fazendo um trabalho. Assim, Tá ganhando dinheiro, então ele é o águia, né? Quem vende é o águia. quem vende é águia, quem compra... Depois vira nosso cliente. Sim, é uma maneira de entrar na bolsa. Investir em fundos imobiliários, porque são melhores que ações. Porque são melhores que ações pombo. Mas se você investe o que você quer, uma renda mensal, qualquer outro objetivo, você gosta do setor imobiliário, aí é águia. Mas não é melhor que ações. Investe no longo prazo. Ai, super águia. Nossa. Dizer que o preço não importa. Pombo. Investe para viver de renda com dividendos. Ótimo, águia também. Compra roupas em loja de luxo. Ai, gente, eu compro também. Não tem problema. dinheiro. Sem dinheiro. Aí é pombo. Porque né, realmente, se tem dinheiro, não faz nenhum sentido você não comprar. Né? Segue dicas no YouTube para investir. Também, acho ótimo. A gente também dá dicas no YouTube para investir. Desde que você tenha opinião própria também, Isso não isso seja... é novidade. Geralmente fala, não, quem segue dicas de YouTube... E geralmente o YouTuber Não. que fala. Né? Quem segue dicas Não, de YouTuber... 30% das pessoas hoje usam o YouTube para aprender. Foi uma grande revolução. Eu acho que é um excelente lugar com muito conteúdo. Mas, como toda fonte de informação, você precisa ter um filtro. Então, eu também tô no YouTube ensinando... Pô, toda quinta-feira às 18 horas, fazendo jabá, né? Tem muito conteúdo bom, como por exemplo de vocês, né, de outras Obrigado. pessoas muito boas também. Mas é questão de bom senso, né? Verdade. A quem você quer ouvir. Exatamente. E agora, encerrou o quadro, né? Você namora? Ai, meu Deus. Ai, gente, infelizmente acabou o tempo. Os nossos Eu achei que ele ia falar, patrocinadores. "Infelizmente, Os eu nossos namoro." patrocinadores estão pedindo para encerrar, infelizmente. Poxa vida. Posso manter o Não, mistério? pode, Vou com manter o certeza. mistério. Então você foi Tá lá nos enganado pela stories. Luiz Barsi. Assim vocês me chamam. Na próxima vez eu conto. No próximo podcast. Não fala pro Ou seja, só nessa sala aqui, clica na foram bio. 6 pessoas enganadas. Amigos, me perdoem, eu tentei. Clique na bio que vai estar Bom, lá. pessoal, este foi o nosso Águia Cast, o primeiro episódio do maior podcast Águia do Brasil. O podcast mais Águia, né, Débora? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Luiz, por ter aceitado o convite aí de inaugurar o nosso podcast Águia aí, né? Faça aí o seu recado final, o seu merchan. Olha, gente, é o seguinte. A gente sempre fala, né? Investir para o futuro, depois eu vejo isso. Mas o futuro chega muito rápido. Então, se preocupem com isso. Eu acho que é uma questão da nossa sociedade mesmo, a gente saber lidar com o dinheiro, né? Tem muita gente que adoece por não saber lidar com o dinheiro. Então, se vocês não souberem fazer isso por vocês, não vão ser os políticos, não vai ser o seu vizinho que vai fazer por você, e não vai ser o seu youtuber preferido que vai fazer por você. Só você pode, obviamente, decidir o seu futuro. Então é isso. Certeza. Ações garantem o futuro, gente. É isso. Isso. As redes sociais estarão na descrição, tá, pessoal? Da Luiz. Vamos fingir que a gente colocou no meio do vídeo o pedido de like, tá? Então deixa o seu like. Você deixou o like desde o início. Mas não precisa nem pedir, gente. É questão de, né? Por favor, né? Deixa o like. Deixa o like e se inscreva no canal. E vai lá seguir a Luiz nas redes sociais também, porque lá tem muito conteúdo de valor, tá bom? E vamos voar!